De regresso à Comissão Executiva, hoje estamos a falar de Economia Social. À conversa nesta reunião Mariana Reto, Presidente do Conselho de Administração da Mutualidade da Moita, e Isabel Gonçalves, técnica de Projeto de Intervenção Social do Instituto de Solidariedade e Cooperação Universitária, e o nosso comentador habitual das quartas-feiras, Paulo Pinto, administrador da DIF Broker. Paulo Pinto, há pouco falávamos da capacidade que estas associações, instituições, enfim, têm de se financiarem. É um bocadinho difícil imaginar que em tempos de contenção e de crise os governos e o orçamento do Estado que aí venha têm mais em atenção estes aspectos. Por exemplo, não falávamos há pouco, mas as cotizações, julgo eu, para as associações mutualistas não têm, por exemplo, aqueles benefícios no IRS que tem, por exemplo, a subscrição de um seguro de saúde. Portanto, se calhar havia aspectos que podiam acelerar, contribuir para que houvesse mais ajudas. Mas mesmo antes disso, a doutora Mariana Reto fez muito bem em chamar a atenção para esta questão do mutualismo, mas de alguma forma vem de encontro àquilo que eu tinha dito. O mutualismo, que teve o seu desenvolvimento com a entrada do Estado Novo, vivia condições económicas que são totalmente distintas daquelas que nós vivemos hoje. Por exemplo, depois da entrada em governação do Salazar, a inflação em Portugal praticamente desapareceu. A estrutura demográfica era diferente. E, portanto, esta ligação do mutualismo à Previdência era uma solução totalmente adequada ao momento que se vivia à época. Não é de todo aquilo que se pode esperar em termos de previdência. Uma solução mutualista tem que ser sempre complementada com outras soluções. E, portanto, o que está em causa... global hoje tem outras exigências. O que está em causa é justamente isso, é que as outras soluções que hoje se preconizam também não chegam para solucionar o problema das pessoas. E, portanto, não é o mutualismo que está em causa, não é os sistemas de segurança social que estão em causa, é o todo que está em causa, porque não é a solução para aquilo que se necessita nos tempos mais próximos. Sabemos que a segurança social é um sistema piramidal que não está devidamente capitalizada, não poderá estar matematicamente capitalizada nestas circunstâncias e, portanto, é essa parte que eu me referia há pouco, em que existe a necessidade de se repensar todo este conjunto. Naquilo que a minha colega do painel referiu em relação ao Instituto e à solidariedade, é um fator diferente. A todos os níveis louvável na época que nós vivemos, porque cada vez mais é necessária a solidariedade das pessoas e das instituições. Mas a solidariedade das pessoas e das instituições tem justamente esse mesmo limite, é que as pessoas estão limitadas na sua solidariedade. É preciso que haja dinheiro para que as pessoas se possam solidarizar. Não havendo os cidadãos dinheiro, também aprendam a fazê-lo melhor, não é? E que aprendam também a fazê-lo melhor. Em termos técnicos, eu gostaria de referir uma questão interessante, que é, nós estamos todos muito preocupados com o PIB e com o crescimento do PIB. Por exemplo, um dos fatores que leva a Grécia a estar na desgraça em que está e, por exemplo, Portugal a encaminhar-se para isso, é os investidores não vislumbrarem crescimento das suas economias. Em relação à solidariedade, temos este paradoxo, que é, se os voluntários forem efetivamente voluntários e não forem retribuídos por isso, não acrescentam nada ao PIB. Se os voluntários forem remunerados pela sua voluntariedade, isso acrescenta ao PIB. E voltamos a ter aqui esta faca de dois gumes. Então, mas são voluntários remunerados ou não remunerados? Isso acrescenta à economia ou não acrescenta à economia? Estes, julgo, que são os pontos essenciais que deveriam ser debatidos a nível político, porque estamos indiscutivelmente numa fase de transição da nossa sociedade que precisa de soluções novas, porque as atuais não se adequam aos tempos que vivemos. E as tensões sociais neste momento não se vislumbra que venham a diminuir, antes pelo contrário, serão provavelmente piores e, enfim, esperemos que elas se vão limitar só a ser tensões sociais e que não ultrapassarão essa fase. Mariana Reto, quais são as dificuldades maiores com que vocês se deparam no dia-a-dia? No vosso trabalho? É assim, nós
efetivamente, as dificuldades são todas aquelas que nós, que toda a população tem. Aliás, não só Portugal, como o mundo inteiro. É uma questão de poder de compra também. Mas, entretanto, nós achamos que este é um momento fundamental para que as associações mutualistas se desenvolvam mais. A nossa Constituição prevê 3 setores da economia, muito claramente. O setor público, o setor privado e o setor social da economia, onde estão incluídas as cooperativas. É designado o terceiro, não é? Eu não gosto muito do terceiro porque... Eu uso a expressão porque estive a ler e há muita gente que usa essa expressão, não é? Setor, mas dá a sensação que é um pódio. Não é um pódio, não há primeiro, nem segundo, nem terceiro. Elas estão as 3 em pé de igualdade na nossa Constituição. E complementam-se todas umas às outras. Efetivamente, as associações mutualistas tornaram-se de únicas, tornaram-se a complementares dos sistemas de saúde, dos sistemas de segurança social. Nós sabemos os problemas que pode haver no sistema de segurança social. As pessoas podem querer um complemento à sua reforma, podem pensar nisso, num complemento à sua reforma. Há muitas modalidades associativas que nós podemos fazer, desde os complementos de reforma, na área da segurança social, desde os complementos de reforma, subsídios para, e isto ainda ninguém pensou, aliás, há associações que já o pensaram, mas as pessoas ainda não pensaram, que um dia podem vir a ficar dependentes com o aumento da esperança de vida. Subsídios para a dependência. Nós, na nossa associação, temos uma modalidade que é subsídio para a dependência. Não está ativa, porque ela só poderia estar ativa se tivesse no mínimo 1000 associados, porque senão não é possível ela ter consistência. Mas para vocês funcionarem melhor no vosso dia-a-dia era preciso alterar alguma coisa a nível da Constituição? A lei de bases não está... ou seja, assim. Havia alguma coisa da parte que cabe ao Estado, ao Governo, haveria alguma coisa que seria necessário mudar? A nossa Constituição nessa área está muito bem, nem deve ser mexida, sequer nesse aspecto. Nem deve ser mexida. Nós temos uma lei de bases, temos o Código das Associações Mutualistas, e que é bastante rígido até em relação às associações mutualistas. Nós temos, obrigatoriamente, de fazer cálculos atuariais anualmente a cada modalidade associativa. E cada modalidade associativa, como diz o Código das Associações Mutualistas, tem de se bastar a si própria, ou por via das cotizações, ou por via de outros rendimentos que a própria associação tenha. O nosso exemplo, por exemplo, da Moita é o seguinte: nós temos como modalidades principais assistência médica e assistência medicamentosa. Nós temos um pequeno centro clínico, que é deficitário, para podermos dar consultas de clínica geral todos os dias, outras especialidades médicas, medicina dentária, ele é deficitário. Mas depois temos uma atividade que não é deficitária, é rentável. Temos uma farmácia, que é a partir daí que damos a assistência medicamentosa. Portanto, damos um benefício nos medicamentos também. Mas temos uma farmácia, e já temos a farmácia... E uma coisa compensa a outra. E uma coisa compensa a outra. Aliás, tem compensado com os problemas todos que as farmácias, em regra geral, estão agora a ter, com a baixa dos preços dos medicamentos, com a baixa das margens de lucro... não tem sido, já não compensa. E já se não tem compensado. Se não compensar? Nós temos uma hipótese, é aumentar o número de associados. E para isso nós temos que ser perspicazes e saber onde é que os vamos buscar. Eu posso, se eu quiser ser vossa associada, posso fazê-lo? Nós, por exemplo, somos de âmbito concelhio. O Concelho da Moita tem perto de 80 mil habitantes e nós só temos 1.500 associados. E como é que vocês se dirigem às pessoas? De momento não nos dirigíamos porque os benefícios que nós tínhamos na modalidade de assistência medicamentosa era quase ruinoso. Porque 15% sobre o preço de venda ao público é muito mais depois do que o valor de ganho do medicamento. E daí que nós não fizéssemos muita campanha. Neste momento nós alteramos o regulamento de benefícios.
Alda, eu queria só perguntar, porque esta parte aqui é muito igual à economia que não é denominada social, mas que eu entendo que também é social, é que os custos são, por definição, a parte certa do negócio. A parte variável é justamente as receitas. E, portanto, nesta situação, como disse, tem que captar novos subscritores. Exato. Essa é a parte variável, ou seja, essa é a parte incerta. Mas neste negócio, mais do que em qualquer outro, aquilo que conta é efetivamente a parte certa, que são os custos. E por isso eu lhe perguntava há pouco, o que é que acontece quando um dos negócios não dá para compensar o outro? O que é que acontece a uma associação mutualista? Nunca aconteceu nada. Felizmente. Até agora, felizmente. Não conheço nenhuma associação mutualista que tenha fechado com esta crise toda. Mas aumentam, o que eu quero dizer, obrigam a um aumento da comparticipação de todos os mutuantes? Pode levar a um aumento de cotização, desde que a modalidade não se pague ela própria. Certo. Portanto, nós temos de pôr de parte aquilo que é o rendimento das atividades que tínhamos, não é? E temos que pensar em termos de cotização. Porque a cotização tem que cobrir a modalidade. Mas para isso, depois o beneficiário tem que sentir algum benefício e aumentar a cota. E se eu lhe disser que a nossa cotização é 3,65€ por mês e que o associado paga 6 euros por uma consulta de clínica geral, tem todos os dias consulta, e que tem 15% sobre o preço dos medicamentos com participados e 10% sobre todos os outros produtos na farmácia, está mais do que compensado. Muito bem. E também para ouvir um bocadinho aqui do outro lado, a Isabel Gonçalves tem no terreno todos os dias também um papel muito importante até a nível na área do emprego. Gostava que me explicasse como é que funciona a sua atividade, ou seja, que projetos é que tem em que está envolvida. Ok. Eu acho, pronto, eu estava aqui curiosamente a escutar a doutora Mariana e estava a pensar que realmente há de facto uma visibilidade também neste trabalho, o que muitas vezes não acontece com as ONGs, não é? Portanto, muitas vezes as ONGs trabalham para... Aqui as pessoas sabem, pagam uma cota, sim, sabem que há este serviço exatamente. No terreno. Nós trabalhamos muito com a educação para o desenvolvimento e são coisas que muitas vezes não são visíveis no imediato. Portanto, por exemplo, a nível do emprego, que é o trabalho essencialmente que eu desenvolvo no terreno, que tem a ver com a capacitação de pessoas para a empregabilidade. Ora, efetivamente, todas as pessoas com quem eu trabalho poderão não ser colocadas num posto de trabalho, mas é importante trabalhar com elas e aí se calhar não geramos um lucro monetário, pronto, eu não sou especialista na área da economia, mas se calhar geramos uma espécie de capital humano, porque se pensarmos, por exemplo, a nível da exclusão social, em pessoas que estão socialmente excluídas, que têm comportamentos de risco, que estão numa parte da sociedade em que um processo, se calhar, de capacitação da pessoa a nível das suas competências para o emprego, criar uma relação com o técnico, que eu acho que também é este o papel das ONGs e também o que faz a diferença no trabalho é a relação de proximidade com as pessoas. Isto pode fazer a diferença na vida da pessoa, porque a nossa ideia também não é promover a dependência da nossa instituição, pelo contrário, é nós capacitarmos a pessoa, dar-nos as competências para que ela própria possa procurar um emprego. Mas essas pessoas vão ter com vocês, onde é que essas pessoas, como é que surgem essas pessoas no Instituto? Ou qual é o vosso leque de abrangência? Sim, nós trabalhamos essencialmente com metodologias de intervenção social e comunitária que passa muito pelo trabalho do hipoterreno, portanto é o deixar um bocadinho o gabinete de lado, não é? Sair de trás da secretária e ir criar relação com as pessoas, também para que elas próprias percebam, não é? Porque isto também tem a ver com alguma motivação da parte delas. Muitas vezes as pessoas acabam por se sentir... é difícil para uma pessoa que esteve a trabalhar e que tem, se calhar, 50 anos e foi despedida, entretanto, da área da construção civil, não sabe fazer mais nada e entrar em desânimo e, portanto, achar que não consegue fazer mais nada, também terá que haver alguém que puxe, digamos assim, um bocadinho por ela. E o nosso trabalho passa muito no ir para a rua, no chamar as pessoas para vir até nós,